Olá, eu sou o Marcos Gomes, jornalista e conselheiro da Associação Brasileira de Imprensa. A jornalista Regina Pimenta, candidata a vice-presidente da ABI, é a entrevistada de hoje no programa da Comissão de Igualdade Étnico-Racial da chapa ABI Luta pela Democracia. Jornalista formada pela USP em 1978, desenvolveu a carreira na área de economia e negócios, especializando-se em tecnologia. Antes de criar a sua agência de comunicação, trabalhou para órgãos de comunicação como Gazeta Mercantil, Exame, Veja, publicações especializadas. Integrou também a diretoria da ABI em São Paulo, no mandato de 1982 a 1984. Participou da organização do Grande Comício das Diretas Já, em 1984, em São Paulo, representando o Sindicato dos Jornalistas. É conselheira efetiva da ABI e representa São Paulo na diretoria. Regina, seja muito bem-vinda ao programa aqui da Comissão de Igualdade Étnico-Racial. Nós temos muitas perguntas para fazer para você, mas não poderíamos deixar de dizer, nesse início, da nossa satisfação e alegria em poder encerrar essa série com você, porque nós abrimos com o Otávio Costa. Foi o primeiro, né? E agora estava todo mundo perguntando, cadê a Regina? A Regina ainda não apareceu, não. A Regina é a nossa cesta de 3 pontos, é a nossa bola de segurança. Então, estamos muito, muito felizes por você estar aqui, Regina. Olha, eu agradeço muito. Enfim, é muito importante para mim e para a Chapa 2 poder conversar aqui com vocês, e é uma responsabilidade, né? Mas vou me esmerar aqui para estar à altura aí do programa, da comissão e da Chapa. Muito bom. Vou anunciar também 2 estreantes aqui nessa série. Jornalista Sérgio Túlio Caldas, com vários livros publicados e ganhador do Prêmio Jabuti, com a obra Com os Pés na África, em 2017. Sérgio Túlio trabalhou para importantes veículos de comunicação, como o Estado de São Paulo, Revista Veja e Os Caminhos da Terra, TVs Gazeta, SBT e Record. O Sérgio integra a nossa Comissão de Igualdade Étnico-Racial, tem trazido reflexões e ideias, e certamente, Sérgio, você vai, junto com todos os nossos integrantes hoje da comissão, são quase 20, vai nos trazer também a sua experiência, a sua colaboração, que será muito bem aproveitada por todos nós. Obrigado por ter vindo e, acima de tudo, obrigado por ter concordado em participar da Comissão de Igualdade Étnico-Racial. Obrigado a vocês. Prazer também estar aqui nessa noite, poder conversar, né, como que a ABI agora vai poder trilhar, né, com essa mudança da diretoria, com a chegada aí do Otávio Costa, Regina Pimenta. Então, eu acho que a gente tem muito aí para conversar nesta noite. Deixa eu dar as boas-vindas também a Camila Shaw, jornalista e fotógrafa, faz mestrado em mídia e cotidiano na Universidade Federal Fluminense, onde se formou em jornalismo. Camila é uma batalhadora e uma grande incentivadora também do trabalho da Comissão de Igualdade Étnico-Racial, está sempre ali colaborando nas emergências, né? Qualquer coisa de emergência, chama a Camila, que a Camila resolve. Está faltando um banner, um card, não sei o quê, um vídeo, uma fotografia, e ela está sempre ali muito bem, trabalhando muito bem. Obrigado por nos atender, Camila, e seja bem-vinda também a esse programa. Obrigada, Marcos. Obrigada a todo mundo. Espero que a nossa conversa hoje seja muito produtiva e eu estou animada e curiosa para os diálogos que a gente vai ter. Legal. Luiz Paulo Lima. Aliás, o Luiz Paulo Lima participou de todos os programas, não porque ele fizesse questão, mas eu fiz questão do Luiz Paulo participar de todos os programas. Ele é culpado. Eu sou culpado. Eu escalei o Luiz Paulo em todo... Não dei folga, não pôde descansar entre uma entrevista e outra, não tem nada disso. Luiz Paulo é jornalista, produtor executivo e comunicador transmídia, Cool Hunter. Luiz Paulo, mais uma vez, obrigado pela parceria, pelos conselhos, orientações, ajuda, enfim. Muito bom ter você aqui. Imagina, estamos juntos. Então, vamos lá. A gente tem que fortalecer a nossa rede bem, né? Isso. Vamos lá. Beleza. Vamos conversar hoje com a Regina para fechar os trabalhos bem agora. É verdade.
Por falar em fechar o trabalho, Luiz, nós estamos chegando à 10ª entrevista da série Mais que Igualdade, da Comissão de Igualdade Étnico-Racial, e a gente não pode deixar de agradecer ao Alberto Luchetti, aqui da AltV, e ao apoio também do Serginho, sempre nos bastidores, cuidando da gente, deixando a gente no ponto. Quando eu vejo o programa, eu falo, sou eu mesmo? Isso é coisa do Serginho. Não sou eu, não. O Serginho sempre dá uma caprichada. Regina, deixa eu perguntar para você uma coisa. Como é que você está se sentindo agora, quando nós temos aí praticamente 48 horas para a realização da eleição para a diretoria executiva da ABI, Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal, Conselho Consultivo, enfim. Como é que você está se sentindo depois de um trabalho que começou em 2021, durante 6 meses, né? A gente vem acompanhando esse trabalho, atravessamos 2022 agora, até chegar à eleição, quer dizer, nada começou por acaso, nada começou agora, você e o Otávio foram escolhidos, né, por um grupo de mais de 100 jornalistas, e depois de participar de sindicatos, organizações do trabalho dos jornalistas, como é que você está se sentindo agora desempenhando essa nova missão, pedindo voto para a Chapa 2 e, ao mesmo tempo, defendendo bandeiras como o programa da Chapa 2, o Fora Bolsonaro, Democracia no Brasil, Gestão Colegiada da ABI, Plano de Ação 2022-2025, Regulamentação da Profissão, Lei de Meios, Liberdade de Imprensa, Direitos Humanos e Soberania Nacional. Vai com você, Regina. Bom, primeiro, eu, enfim, estou ansiosa, né, que estamos chegando aí ao fim, estou muito confiante, né, porque a gente fez um trabalho assim muito forte, foi um trabalho coletivo mesmo, de mais de 150 pessoas, e assim, todo mundo trabalhando junto, cada um precisava de uma coisa, o outro resolvia, né? Então, a gente só trabalhou com os integrantes da chapa, né? Integrantes do movimento ABI Luta pela Democracia. E eu, nesse período, e começou lá em 6 meses no ano passado, mas já tem mais 4 meses desse ano aqui, né? E eu posso dizer que eu fiz muitos amigos, tá? Que, assim, pessoas que realmente até me comoveram com algumas atitudes, né? Então, estou muito gratificada e, assim, realmente a gente vê que é a prova, né? Esse trabalho que foi feito até agora, quando a gente se juntou aí para pensar no programa da chapa, e foram muitas reuniões nesse sentido, então, esse trabalho mostra que a gestão participativa, o trabalho colegiado dá certo, sabe? E esse trabalho que a gente fez até agora na chapa mostra que dá certo. Camila, a pergunta agora está com você. Boa noite, Regina. Eu queria pensar um pouco sobre a importância da ABI em diálogo com as outras entidades da nossa área e como ela se destaca, como ela se diferencia entre essas entidades. Bom, em relação às outras entidades, por exemplo, né, se a gente pegar outras entidades de jornalistas com quem nós da chapa achamos importante nos relacionar e trabalhar junto, né, algumas entidades como a Abragi ou a Pijor, a ABI tem uma marca, né, e uma solidez que, enfim, todos esses 114 anos não são por acaso, né? Então, ela é uma grife, né, a ABI. E interagindo com essas outras entidades, que são entidades que têm trabalho forte, têm algumas propostas também em relação à categoria, em relação à profissão de jornalista, né? Então, a ABI pode somar, né, com o peso da sua marca, né, e fazer esse trabalho conjunto que é tão necessário, né, porque a profissão precisa ser totalmente repensada, né, precisamos de uma nova regulamentação, então tem
muita coisa para se fazer, e a ABI tem um peso forte, é muito importante a gente estar junto, né? Não só com as entidades de jornalistas, né? Como outras entidades da sociedade civil, como OAB, Comissão Artes, né? E, dependendo do assunto, também junto às entidades patronais, né? Por exemplo, com essa questão da lei das fake news, né? A regulamentação das big techs, né? Então, precisa desse trabalho conjunto e a ABI precisa se engajar fortemente nisso. Ok. Sérgio, passo a pergunta para você. Passo a palavra para você. Sim. Ô, Regina, legal te ver aqui na nossa telinha virtual. O Marcos abriu aí esse nosso programa de hoje, você também acabou falando, né, do formato da prática coletiva que criou a chapa ABI Luta pela Democracia. E desde o início, né, você está citando, desde que começou essa caminhada, né, os integrantes da chapa, eles foram escolhidos democraticamente, teve a formação dessas várias comissões, também escolhidas democraticamente, né? Quer dizer, a gente está vendo, a gente está notando que existe uma democracia interna sendo formada e muito forte, tá? E daí vem a minha pergunta. Ok, dentro a gente vê esse espírito democrático, né? Mas qual que é a proposta da chapa 2 para fora dela, né? Essa gestão colegiada, como que ela vai funcionar para defender as bandeiras da ABI e também defender outras, né? Lembrando que, como você acabou de dizer aí, que a ABI vai além da categoria dos jornalistas, né? Ela também trabalha aí junto com a sociedade brasileira. Como que é? Como que a democracia vai funcionar fora da chapa? Bom, primeiro que a ideia da democracia interna, né, é porque a gente pode conseguir muito mais resultados melhores quanto maior o número de pessoas envolvidas. Enfim, dá um pouco de trabalho, né, mas vale muito a pena, né? E de imediato, né, para fora, o que a ABI pretende, o que a nossa chapa pretende em relação à ABI, é, de fato, fortalecer todo esse trabalho em torno do Fora Bolsonaro, né, lutando pela democracia, também para preservar, né, para garantir que essas eleições aconteçam, né, e que os jornalistas, nesse processo, possam trabalhar, né, em condições minimamente razoáveis até, né? Então, que o trabalho do jornalista seja respeitado, seja possível, que isso é fundamental para que as pessoas saibam, sejam informadas corretamente do que está acontecendo. Então, isso é um imediato, tá? Como grandes bandeiras nossas, uma delas é a adoção de uma lei de meios, né, porque sem isso vai ser mais complicado, porque a gente defende a democratização dos meios, né, a necessidade de acabar com esse monopólio, com esses oligopólios da mídia, né? Também a gente defende a existência complementar aí do sistema privado junto com o sistema público e com o estatal, no caso de rádio e TV, né? E além aí da democratização e regulamentação da comunicação, claro que a gente tem que centrar esforços no combate à precarização da profissão, né? No combate à pejotização, em defesa da comunicação pública e a proteção ao exercício profissional. Quer dizer, todas essas bandeiras fazem parte de como a gente vê o exercício dessa democracia para fora, né? Luiz, agora é a sua vez. Tá. São 114 anos de ABI, né, de história, e agora eu queria saber de você o seguinte, como é que você está vendo as demandas da sociedade civil?
porque você trabalhou em sindicatos, você sabe o que isso significou naquele período, né? E essas mudanças de tecnologia, elas demandam outras necessidades. Se colocou aqui até no começo de que, bom, tem um caos no meio de tudo isso, mas como é que a gente atrai, como é que vocês estão pensando em atrair essas novas formas de se comunicar, né? A sociedade civil está organizada de alguma maneira, né? E essas demandas indígenas, os quilombolas, as demandas dos negros, das mulheres, LGBTQIA+, enfim, a ABI vai ter essa cara, eu imagino. Sim, E eu tem queria que saber ter. como é que você está articulando isso junto com essa equipe que você já sinalizou, já está montada. Eu queria saber um pouco disso. Então, quer dizer, na base dessa questão, acho que a gente coloca a questão da regulamentação da profissão, né? Porque, eu cito a regulamentação, não acho que seja necessário as pessoas terem diploma de jornalismo, né? Mas eu acho que precisa de algum instrumento, né, que traga todos esses novos comunicadores, todas essas novas maneiras de comunicar, e aí é uma questão de política pública, não é só... Quer dizer, a BI tem que trabalhar nesse sentido, né? E para absorver e até para... Tanto a gente pode ajudar, vamos dizer, entre aspas, quanto a gente pode aprender muito, né, com todo esse pessoal, esses jovens, enfim, que estão aí espalhados pelo Brasil inteiro, praticando a comunicação, mesmo que de forma precária, mas fazendo trabalhos respeitáveis, né? Então, de fato, eu acho que a ABI tem que... E, por exemplo, né, só um parênteses, eu integro também a comissão de sindicância, que seria a comissão de filiação da ABI. Então, todas as pessoas que entraram como sócias da ABI do começo do ano passado para cá, eu avaliei, eu analisei, né? E você vê, tem muito jovem, né, que conseguiu esse registro profissional que qualquer um pode conseguir, né, depois que o Gilmar Mendes decretou o fim do registro profissional. Diploma. Pois é. Então, precisa de uma saída para essas pessoas, porque você não pode simplesmente dizer, ele não tem diploma, não tem um registro lá para trás, então ele não pode, a gente não pode associá-lo e não pode considerá-lo um comunicador, né? Então, a gente precisa trabalhar, eu vejo muito essa necessidade de trabalhar a regulamentação e em todas as instâncias, né? Em todas as instâncias de governo e sociedade civil. Não sei se eu respondi a sua pergunta, Luiz Paulo. Não, perfeito. Eu queria trazer um pouco o assunto para o trabalho da Comissão de Igualdade Étnico-Racial, partindo do seguinte princípio. Recentemente, a antropóloga Sheila Sá, que integra a nossa comissão, nos trouxe um depoimento falando que, em 1978, a ABI foi caixa de ressonância para o lançamento da Comissão ProInd, né, que deflagrou a campanha pela demarcação das terras indígenas, isso em 1978. Agora, nós estamos diante, né, de gravíssimos problemas, né, que estão sendo vividos pelos povos indígenas, né? Por outro lado, também temos uma situação de horror, né? Eu diria de terror, que é a possibilidade de acabarem, extinguirem, por fim, as cotas, né, nas universidades, né, as cotas para negros, índios, nas universidades e nos demais serviços. Eu pergunto a você, a nossa intenção na comissão no lugar de ficar divulgando nota de repúdio, de apoio, não. Nós queremos estar na linha de frente. Nós queremos ser bandeira, vanguarda e puxar, né, abrir as portas da ABI
abrir as portas para a sociedade civil debater e avançar e lutar contra esses flagelos, né, que nos ameaçam. Eu queria saber de você, Regina, de que forma a vice-presidência vai poder colaborar, contribuir. Agora eu vou fazer uma cavadinha aqui para a comissão, né? Chegar junto o trabalho da comissão, que todo mundo vai te pedir isso, Regina. Então, a gente chegou primeiro, a gente pede primeiro. Mas é por aí. Bom, Marcos, se a gente for considerar por mérito, pelo trabalho realizado, vocês estão entre os primeiros, tá? Porque realmente o trabalho que vocês vêm desenvolvendo realmente é uma coisa, é um trabalho admirável, né? A quantidade de gravações que vocês têm dos mais diversos assuntos, e até, enfim, que depois foi crescendo, né? A comissão acabou virando de igualdade étnico-racial. É meio difícil para a gente falar, mas, enfim, é super importante. E, assim, todas essas bandeiras, vamos dizer, ou todos esses assuntos que até estão no nosso programa, né, que fazem parte do nosso programa, são da maior importância, né? Então, lá, como na vice-presidência da BI, é claro que a gente vai ter que botar a mão na massa, sentar junto com vocês e ver como que a gente pode participar e como que a gente pode reverberar esse trabalho de vocês, né? Abrir a BI, né? Quer dizer, acho que a gente tem muitas possibilidades. E assim, às vezes a minha cabeça fica até me dando tilt, sabe? Porque é tanta coisa, mas é muita coisa interessante, né? Tem muita vida, né? E foi isso que eu senti o tempo inteiro nesse período aí, trabalhando pelo movimento, discutindo o programa, né? Isso que a gente sente, é muita vida mesmo, né? O que você acabou de dizer é verdade, porque o Luiz Paulo cunhou uma frase que os assuntos na Comissão de Igualdade Étnico-Racial, os assuntos batem a nossa porta todos os dias. Todo dia tem um assunto. Sim. Então, há muita vida. Camila, vai contigo novamente. Regina, eu acho que para pensar em defesa da população que é historicamente oprimida no Brasil, eu acho que é importante a gente pensar em democracia. E a gente está vivendo um momento que necessita de muita atenção, né? Os oligopólios de comunicação, a comunicação privada, a gente precisa pensar nisso, assim como o processo de fake news que está invadindo as redes sociais. Então, eu queria um pouco pensar sobre as redes sociais, os oligopólios, democracia e fake news, assim, porque a gente tem eleição esse ano, a gente precisa resistir. Bom, é uma super pergunta essa, né? Você deu a volta aqui, eu vou tentar. Bom, nós, de fato, já sabemos, temos que estar muito atentos e preparados, porque o ano vai, à medida que se aproximarem as eleições presidenciais, pior vai ficar a situação, né? E na BI, por exemplo, a gente tem pessoas especializadas já trabalhando com a questão de fake news, até porque, de fato, a BI precisa estar aí na linha de frente em relação a uma questão como essa, né? Enfim, a visão democrática, né? Assim, o exercício da democracia que a gente, enfim, está praticando internamente, claro que a gente tem que levar para fora, né? E tem que dar voz não só a comunicadores, mas a grupos que estão sendo tolhidos ou, enfim, estão enfrentando situações mais difíceis que as nossas, né? Enfim, estou falando aqui as nossas de um ponto de vista de uma pessoa privilegiada, né? Que tem todas as condições de sobreviver e de crescer na sociedade, né?
Então, são muitos assuntos, aliás, acho que vai ser um primeiro trabalho vai ser realmente, falando até da vice-presidência da ABI, vai ser olhar para tudo isso e ver como é que a gente pode chegar junto, né? Como é que a gente pode ajudar e como que a gente pode fazer isso crescer. E não adianta realmente ficar só, não adianta, é muito forte, mas, enfim, notinhas de repúdio ou de apoio, enfim, elas são importantes, até num momento como este, né, em que a gente tem este governo, né, e em que as notas elas reverberam, né? Quando você, por isso que a gente fala até que a nossa chapa está preocupada com 23, 24 e 25, né? Porque este governo vai sair, né? E a gente vai ter um outro governo democrático e teremos que ter outras formas de trabalhar, né? De interagir aí, de se colocar na sociedade. Eu lembro a você que é o nosso telenauta, que nós estamos conversando com a Regina Pimenta, candidata a vice-presidente da ABI, pela chapa ABI Luta pela Democracia. O candidato a presidente é Otávio Costa, já esteve aqui neste programa. Eu vou pedir para você deixar o seu like, apertar o joinha aí, porque a gente precisa aumentar a audiência dessa entrevista e a audiência também aqui na UTV. Sérgio Túlio Caldas, eu volto com você. Sim. Regina, não que eu vou retomar, tá? Mas aproveitando aí tudo que a Camila falou, o Marcos falou, o Luiz Paulo também, você estava falando que da ABI agora se modernizar, né, no fato de começar a ver as coisas que estão acontecendo agora, né, no Brasil, de acompanhar as mudanças que estão aí, o mundo digital. E aí eu volto um pouquinho à pauta indígena, tá? Que é que faz parte não só do nossa comissão, como é uma discussão geral, né? Eu quero voltar um pouquinho à pauta indígena, porque eu acho que a pauta indígena, Regina, ela diz muito para a gente, né? Porque a pauta indígena ela fala da liberdade de cada um viver a sua cultura, suas crenças, né? E quando a gente está falando da pauta indígena, a gente está falando a gente está falando da proteção da Amazônia, Sim. né? E quando a gente fala da proteção da Amazônia, a gente também está falando dos quilombolas, estamos falando das crises climáticas, né? Então, como que a ABI, qual que é a proposta da Chapa 2 para a gente poder abrigar os povos indígenas, né, que precisam ganhar mais voz, precisam ter mais visibilidade na luta deles? Bom, a ABI, uma além da defesa de todos esses povos, né, da inclusão social também, de pessoas em geral, né, a gente também terá uma comissão de meio ambiente, né, e a manutenção, né, e a garantia das fronteiras aí das terras indígenas, né, é fundamental para a Amazônia, para proteger a Amazônia, é fundamental para o meio ambiente em geral, né? Então, inicialmente, quer dizer, eu vejo trabalho por duas pontas, né? Certamente depois aparecerão outros, mas, enfim, dois pilares, vamos dizer. De um lado, essa comissão, né, de igualdade étnico-racial, que vai crescer cada vez mais, com certeza, e vai, enfim, já está começando um trabalho muito importante. E, de outro, essa comissão de meio ambiente. E, claro, enfim, entra também muito na questão de direitos humanos, que a ABI é uma das bandeiras da ABI, né? Então, enfim, de preservar, de brigar por políticas de direitos humanos que respondam às necessidades dessas populações, né? Ok. Luiz Paulo, você agora. Regina, o Sérgio tocou num ponto, voltou nesse ponto, eu acho isso um ponto singular.
a gente sabe, né, que o Brasil não foi descoberto, né? Houve uma invasão no país. E isso, né, a gente começa a discutir as desigualdades, entendendo que esse processo começou lá, desde o primeiro, né, que se veio para colonizar e que não colonizou, ele saqueou esse país e tal. Então, hoje a gente grita com a questão das desigualdades. Então, a questão ambiental é super importante, a questão indígena é fundamental, porque a gente resgata um valor simbólico, né, que são os povos originários. E a gente, no cotidiano, a gente percebe quanto de intolerância existe, né, quanto de preconceito, quanto de racismo. Ele é emblemático no nosso cotidiano. Então, eu queria perguntar para você o seguinte, né, a gente, nas religiões de matriz africanas, até o teu nome, seu sobrenome Pimenta, Pimenta tem um significado importante na religião dos orixás, que é o Exu, né? Simbólico é o Exu. E o Exu é o orixá das comunicações, né? É o orixá das comunicações, que escolhe ali, porque não é por acaso que o alimento dele é colocado nas encruzilhadas, porque é ali que ele vai decidir ajudar a você escolher o melhor caminho, a melhor opção. Então, eu acho que a gente tem muita coisa para falar de intolerância religiosa, sabendo da questão da diversidade, mas eu gostaria de saber de como é que esses assuntos, né, que são múltiplos, né, eles podem entrar na gestão que você vai fazer e que nós estaremos juntos nessa caminhada. Luiz Paulo, uma proposta importante da chapa é essa de a gente ter, junto das diretorias, comissões de assessoramento, né? Enfim, acho que a gente ainda não chegou no melhor título para esses grupos de trabalho ou comissões de assessoramento. Mas, de fato, que o objetivo é que as pessoas tragam para a BI, né? Tragam para a gente necessidades e propostas, né? Por exemplo, essa questão das religiões hoje é um assunto muito sério, né? Porque está havendo uma grande perseguição às religiões de origem africana, enfim, todas as religiões que estejam um pouco fora ali da questão evangélica, enfim, a gente vê muito isso, né? Então, assim, o que eu posso dizer é que eu, pessoalmente, e com certeza as pessoas da chapa, até porque é o nosso espírito, estamos abertos mesmos e dispostos a participar dessas lutas, que são muitas mesmo, como você falou. E por isso que eu acho que é tão importante ter muita gente participando da BI, porque é muito assunto, né? Tem desde a questão de modernizar o prédio, que é um assunto importante, porque modernizando o prédio, a gente pode levar mais gente para lá, pode desenvolver mais atividades culturais, como pode desenvolver, ser um espaço, né? Ser um espaço para todos esses grupos, para todos esses assuntos, né? Então, eu acho que, pelo menos por enquanto, enfim, é a nossa disposição, né? De realmente as pessoas chegarem e falar, quero formar um grupo, vamos tratar desse assunto e vamos trazer tais pessoas para integrar, e o próprio grupo escolhe o seu, enfim, quem vai liderar, se é que precisa alguém para liderar, né? Uhum. Não sei se eu respondi também, Luiz Paulo. Não, respondeu. Obrigado. Regina, eu quero voltar a 2019, quando Sim. o movimento ABI Luta pela Democracia nasceu. Ele nasceu para derrotar, e acabou conseguindo derrotar, a administração Domingos Meirelles, que vinha de um processo de total afastamento, né, do jornalista. A ABI não se abria para o jornalista. Quando o movimento do qual nós fazemos parte se apresentou para disputar a eleição na ABI,
aquela eleição foi feita com cerca de 250, 280 sócios. Nós vamos chegar agora, na eleição desta sexta-feira, com quase 700 associados na ABI. É um salto gigantesco, né, em relação ao que era em 2019. Mas, mesmo assim, sabemos que é um número muito baixo, muito pequeno, no conjunto, né, dos jornalistas brasileiros. Em primeiro lugar, como é que você avalia o fato de, em 2019, a ABI não ter tantos jornalistas? Qual era a estratégia que existia ali por trás? E, obviamente, que essa estratégia foi derrubada porque se percebeu o que se pretendia. E agora, daqui por diante, como é que a nossa administração, com o Otávio na presidência, você na vice, todas as comissões, o Conselho Fiscal, o Conselho Deliberativo, como é que nós podemos avançar para alcançar um número maior de sócios em todo o Brasil? Olha, Marcos, a minha impressão é de que realmente a ABI estava morrendo, né? Em 2019, quando começou o movimento, era isso, ou mudava ou morria, né? Porque foi ficando cada vez mais uma entidade de um grupo, de um pequeno grupo, né? De pessoas que, enfim, faziam o que bem entendia. E os jornalistas, aliás, a gente ouviu muito isso, eu sou um exemplo disso, né? Que eu sou afiliada à ABI desde 1980, 79, por aí, né? E aí a gente não tinha muito possibilidade de participar. Então, o movimento ABI Luta pela Democracia, ele teve esse grande um marco, né? E dali, eu, na minha avaliação, a ABI começou a virar, né? Começou, enfim, mas com alguns problemas, né? Que, enfim, a diretoria eleita acabou se afastando muito do movimento, né? Mas o movimento continuou, né? E o fato de agora saírem duas chapas e a gente conseguir filiar cerca de 400 jornalistas, né? Então, ir para cerca de 700 pessoas, mostra, né, quanto é possível fazer. E não foi feito, que a gente fez um pedacinho, né? Tem muita coisa para se fazer, a gente precisa nacionalizar a ABI, fazer um trabalho sério nesse sentido. Então, e por isso que é fundamental a gente ter um movimento que primeiro pensou coletivamente uma proposta, um plano de ação, porque as pessoas escolhidas para integrar a chapa e todas as pessoas em volta estão comprometidas com esse plano de ação, né? Então, isso é fundamental para a gente conseguir, de fato, colocar em prática tudo isso que precisa, né? Porque a ABI tem muito a gente tem muito a fazer e a ABI tem muito para crescer, realmente 700 filiados num universo, e assim, no universo de jornalistas já é pouco. Quando você agrega todos esses comunicadores que estão aí espalhados, aí realmente é muitíssimo pouco, né? Precisa ampliar muito. Ok. Regina, a gente tem mais perguntas para você. O programa, já temos aqui meia hora de programa, nós temos mais meia hora de bola rolando. Então, Tá Camila, bom. coloca a bola na gaveta. Vamos lá, Camila. Eu sei que você não joga futebol, mas me permita fazer esse... Eu só me preocupo um pouco que, de repente, no meio da pergunta, eu desgarro não dou resposta. Não, tá tranquilo. Vocês Não tem problema. me puxem que eu volto. Não tem problema, Regina. Vamos lá, Camila. Toca essa bola. Regina, você falou que se associou à ABI em 79 e 80. Por aí, se eu posso perguntar quantos anos você tinha, mais ou menos, por que você se associou à ABI e por que você acha hoje que as mesmas pessoas que têm a idade que você tinha naquela época devem se associar, principalmente levando em conta que 22 marca 10 anos da lei de cotas no Brasil. Assim como marca
10 anos de uma gestão na educação brasileira, que teve uma ampliação das universidades e do ensino superior. Então, quer dizer, mais jornalistas de todas as regiões do Brasil, mais jornalistas negros, mais jornalistas que eram pobres. Então, assim, qual é a importância hoje de se associar? E não esqueça, por que você se associou? Bom, eu tinha 20 e poucos anos, não sei exatamente quantos anos, eu comecei cedo, né? E quando eu me associei à ABI, já foi uma decorrência da minha associação ao Sindicato dos Jornalistas, né? E, naquela época, a gente tinha algumas grandes redações, né? Então, era realmente um outro mundo, que não adianta a gente ficar pensando, que pena, acabou. Não, agora a gente tem que estar no outro e temos que nos adaptar e crescer nisso, né? Então, naquela época, era uma coisa mais ou menos, eu não digo, acho que meio óbvia, sabe? Assim, se você tinha interesse no movimento sindical, e havia um movimento sindical forte, né? Era mais ou menos natural você ir para a BI, até porque tinha toda aquela responsabilidade, a respeitabilidade, era ou Prudente de Moraes, ou Barbosa Lima Sobrinho, então, era assim, era bom, a gente queria ter a carteirinha da BI ou estar na BI, né? E hoje, né, quando eu vejo essa quantidade, né, de formandos, né, pessoal que está ingressando na profissão, tendo feito a comunicação social, eu realmente fico pensando que o que a gente não está oferecendo nada para essa moçada toda, né? A gente está oferecendo muito pouco. E eu acho que a ABI, talvez mais do que os sindicatos, a ABI, pela visão, pelo posicionamento dela, ela pode fazer mais para atrair esse jovem. Eu acho que a gente tem que pensar em formação, em difusão cultural, assim, enfim, falar de cultura, discutir a questão da profissão, da regulamentação, como é que se faz, ouvir as dores até, né, desse... Então, mais do que a nacionalização, vai dar mais trabalho atrair os jovens e rejuvenescer a ABI, que é muito necessário, né? Vai ser mais trabalhoso e mais lento do que a nacionalização. Essa é a minha... Mas sou super preocupada com isso, sabe? Porque eu vejo, assim, a meninada muito... E eu tenho mania de chamar todo mundo de menino e menina. Então, é uma meninada mesmo. Assim, muito perdidos e muito sem nenhum apoio, sem nenhuma... Sabe? Bom, agora eu me formei, agora? Onde que eu vou bater, né? Então, eu realmente acho que a BI tem obrigação de ser um norte, sabe? Ser um farol, assim, para ajudar esse pessoal todo. E, assim, alguns com uma capacidade, né? Que, assim, é uma pena que não tenham mais apoio, né? Como é uma pena os indígenas, os negros, os pobres, né? Enfim, terminar com a lei de cotas realmente é uma loucura. Pode. Esses dias eu fui no Centro Cultural do Brasil, eles têm uma biblioteca lá que você pode sentar e estudar. E eu fiquei pensando, assim, com a pejotização e o home office, que o prédio da ABI seria um ótimo lugar para trabalho conjunto dessa meninada que está sem escritório, dessa meninada que está sem, enfim, sem apoio mesmo, porque está todo mundo para usar uma expressão da moda aí, para um coworking, né? Para um trabalho ali. Sérgio, vamos lá. Sérgio Túlio. Vamos. Regina, vou aproveitar aí o gancho que você estava falando da sua preocupação da ABI em atingir aí a garotada, né, os jovens. A Camila já está dando até ideia aí, né, de usar o prédio, né, o prédio lindo tá lá no centro do Rio. O que fazer com aquele prédio, né? Mas
aproveitando aí seu gancho, pô, a gente tem a ABI aí 114 anos de história, né? E aí, Regina, eu vou puxar para um lado meu pessoal. Eu estive conversando com amigos jornalistas nesses últimos tempos, agora, esses últimos dias até, né, de eleições. E, assim, existe, a gente sabe disso, né? Parece que existe um distanciamento grande entre jornalistas, entre a profissão e o papel da ABI. Na minha época de faculdade, que a gente tinha um movimento sindical até muito forte, muito presente, eu, sinceramente, na minha faculdade, eu não sabia o que era ABI, nunca tinha ouvido falar, nunca tinha acontecido essa aproximação, né? E a ABI teve papéis importantes na nossa história, na história do Brasil, como foi muito forte durante a ditadura, né? O Marco citou aí em 78, a ABI presente na demarcação de terras, né? Uhum. E se a gente pega uma história bem mais recente, eu vou citar aí, por exemplo, o impeachment da Dilma, a gente viu a ABI completa, aliás, nem viu, né? Tá Não viu, não viu. completamente apagada, né? E num momento crucial para a nossa história, né? É verdade. E daí eu te pergunto assim, o que a ABI errou e o que pode ser os próximos passos a partir de agora para ela acertar e não ficar uma entidade tão distante e que é tão importante não só para jornalistas, volto a dizer, mas para a sociedade brasileira. Resumindo, onde que está o erro e o que pode ser acertado a partir de agora? Eu não sei se foi exatamente um erro, né? Mas, enfim, foram escolhas infelizes, né, dos dirigentes da ABI, especialmente do presidente. E a proposta, aparentemente, né, caso eu não conheça em detalhes, mas para quem está de fora, naquele tempo, né, e agora até conversando mais com as pessoas, a gente vai sabendo mais informações, a proposta realmente era ficar ali quietinho, só usufruindo da marca, né, e do status, né? E eu acho, né, que... Então, esse é o problema que a gente... Enfim, talvez os grupos mais militantes, na época, não tenham prestado atenção, não tenham se dado conta, né, de que a eleição dessas pessoas ia prejudicar muito a entidade, como prejudicou demais, né? E eu vejo, agora, o que eu acho, por exemplo, em relação aos jovens, né? Eu acho que a ABI precisa ir nas universidades, sabe? Eu acho que precisa conversar com os diretores, os responsáveis nas faculdades, para começar a trazer, associar esses jovens, né? E dar alguma coisa, mesmo que seja um espaço de trabalho, né? Uma formação, né? E quantos de nós, assim, estou falando assim do meu ponto de vista aqui, a gente tem muita informação que a gente pode passar, né? Que a gente pode orientar essas pessoas, né? Esses jovens. Então, isso até foi uma tentativa feita em São Paulo, com o Mackenzie, né? Que deu certo, né? Quer dizer, foi com um professor do Mackenzie, aí começou uma relação entre a BI em São Paulo e esses professores do Mackenzie. E filiou toda, eu vou falar mais ou menos, eu não sei números exatos, mas filiou praticamente toda a turma de jornalismo do Mackenzie, tá? E aí, enfim, tinha um preço simbólico, acho que era R$10 por aluno, né, de mensalidade, e tinha as carteirinhas. E a faculdade mandou dinheiro para as carteirinhas, né? Eram muitas carteirinhas, eu não vou saber quantas agora. E aí, só que as representações da ABI não têm CNPJ, não tem conta em banco, então, o dinheiro foi direto para a conta da ABI nacional, né? E esse dinheiro sumiu, entendeu? Então,
esse trabalho poderia ser super interessante, não só não progrediu, como a ABI ficou com uma imagem ruim, né? E não foi por causa do pessoal de São Paulo, já foi realmente, foi gestão na ABI nacional, né? Então, eu acho que esse tipo, pela repercussão que essa iniciativa teve entre os alunos do Mackenzie, a gente tem uma ideia de como pode conseguir, né? De quanta coisa a gente pode conseguir, como a gente pode trabalhar junto com esse pessoal. Não é fácil, né? Quer dizer, a gente vai ter que aprender também, vai ser bastante trabalho, mas eu acho fundamental. Ok, Regina. Luiz? Obrigado. Regina, nós estamos assim vivendo, né, entre aspas, né, vivendo 3 guerras em curso, no mínimo, né? Fora as convulsões que estão acontecendo no mundo inteiro. É uma guerra que corre o risco de uma guerra nuclear, né? Porque a gente não sabe o limite dos homens, né? Verdade. Então, o Brasil é um dos países que mais tem mais casos de assassinato de jornalistas do mundo, é o segundo no mundo. Mais que essas guerras que correm aí. Então, esses jornalistas que trabalham com jornalismo investigativo, quase todos eles, eles não têm amparo, né? Às vezes não tem amparo sindical, não tem, a ABI tinha um papel de elo de ligação, mesmo jornalistas internacionais que procuram com quem, onde eu quero ir para o Brasil, a ABI seria o canal direto, né, de diálogo com essas demandas. Como é que você enxerga esses casos e quais são, o que pode se pensar para resolver também essas demandas, né? De, se o jornalista tem que procurar uma casa que possa ser acolhido, né? Para se ter informação, para ter dados, né? Nós estamos tem uma guerra cibernética também, tem uma guerra de dados, tem um monte de fake news, tem um monte de coisa acontecendo. E como é que você aponta isso para relações internacionais da ABI? Em relação a gente tem, né, a nossa proposta é ter uma comissão que depois tende a ter status de diretoria, para que muitas dessas comissões terão status de diretoria, mas para isso a gente precisa antes mudar o estatuto, senão... Estatuto. Então, a ideia é ter também uma comissão, uma diretoria de relações internacionais, né, para trabalhar, enfim, para a ABI ter um canal com com outras entidades, né, em outros países, e também para ser um canal onde os jornalistas de outros países possam possam chegar, né, onde eles possam encontrar algum respaldo. Isso. Uhum. E agora, eu acho que eu deixei de... Eu não lembro de uma parte da sua pergunta, Luiz Paulo, acho. Não, era isso, como é que a ABI pode ter esse papel de acolhimento, mas, ao mesmo tempo, se posicionar, quer dizer, de ter uma relação forte internacional, porque o mundo está globalizado hoje, né? Sim. Muito mais do que antes. Então, não, é indispensável. Tanto que realmente é uma preocupação da nossa chapa, tem até já pessoas, integrantes do movimento, que vão trabalhar, vão liderar essa comissão, né? E porque, de fato, a gente precisa desse vínculo, né? Desse vínculo internacional, até para a gente poder combater algumas situações como essas que a gente tem visto aqui dentro, né? Até lembrando, desculpa, Luiz, o que você está falando, Regina, não, que tranquilo. Gente teve uma demonstração
que esse governo Bolsonaro, né, incrementou essa agressão aos jornalistas, né, que logo na posse dele, que foi uma cena vergonhosa para nós brasileiros, né, principalmente, que ele colocou todos os jornalistas num cubículo preso sem água, inclusive jornalistas de fora do país. Ficou todo mundo lá. E eu acho que nesse momento, num cercadinho, que seria até um papel da ABI também se posicionar internacionalmente, né, numa situação dessa, porque foi uma vergonha para todos nós diante do mundo, e que ali o Bolsonaro também sinalizou o que viria, né, o que ele estava aprontando, e que me parece que esse sinal foi muito forte, mas parece que teve uma certa letargia aí de todos nós, né, diante disso. E uma conivência também, né? Também, porque se não faz nada, né, as coisas ficam exatamente como foi uma os caras estão pensando. Uma situação internacional, né, que a gente deveria ter se posicionado e ido, né, nos foros internacionais para denunciar, né, aquilo que foi só o começo, né? Porque cada dia, quando a gente pensa que não tem mais nada, aí aparece uma outra situação. Regina, o Luiz se referiu a uma situação de conflito internacional, guerras. Eu queria trazer um pouco aqui para o nosso país a questão do genocídio da população negra, de jovens negros, né? São mais de 400 mil mortos, né, nos últimos 10 anos, né, a matança no Brasil, né, mortos com arma de fogo, com muita violência. E nós vamos entregar à coordenação de campanha, na próxima sexta-feira, um relatório de todos os nossos trabalhos desenvolvidos até aqui, né, da comissão. E um dos itens que nós colocamos como prioridade da atuação da comissão, da diretoria da ABI, porque quando eu falo comissão, eu estou sempre pensando num trabalho interdisciplinar, todas as comissões agindo numa só direção, mas transversal, trabalho transversal. Obrigado, Cris. Então, o enfrentamento ao genocídio de jovens negros no Brasil é um dos pilares da nossa ação. A jornalista Angélica Basti, que integra essa comissão, nos trouxe esse assunto. Nós discutimos aqui na comissão e, realmente, nós precisamos sensibilizar os veículos de comunicação a ter um tratamento mais responsável com relação a esse tema. A gente não pode tolerar esse genocídio. Temos que acabar com isso, né? E a ABI precisa realmente se posicionar de uma maneira mais efetiva. Não digo se posicionar em termos de notas, não. Eu estou pensando lá na frente, eu estou indo mais na frente, mas fazer, meter a mão na massa, com parcerias com instituições no Brasil e também no exterior, para que a gente possa dizer para todo mundo que a gente não tolera isso. Não, eu concordo, é indispensável, né? E eu acho que realmente a ABI, além disso, eu acho que ela tem um papel até de tentar mudar a forma como a mídia cobre essas situações, porque banalizou, né? Quer dizer, é um número, né? E não se tem um pensamento crítico, né? Aliás, enfim, é um problema grande que a gente tem na mídia hoje, né? Quer dizer, as pessoas é factual, né? E você não tem nenhum tratamento, nenhuma abordagem para enfim, mostrar por que aquilo está acontecendo, qual é a origem disso tudo, né? Como começar a mudar essa situação, né? Porque realmente enfim, é muito triste, eu não tenho nem palavra aqui para dizer. Eu acho que a ABI, de fato, tem essa obrigação até, né? Porque tem a ver com a cobertura da mídia também, né? Tem. Você está sem som, Sérgio. Sérgio, está sem som. Queria... tá.
fazer só mais uma colocação rápida, já que a gente está falando de agressão. Nesse governo Bolsonaro, Regina, as mulheres, né, todas as mulheres, vou incluir as mulheres jornalistas, não, né, são muito perseguidas, né? A gente tem casos assim terríveis, que a gente sabe, a Patrícia Campos Mello, Eliane Brum, muita gente, Sim, muitas mulheres, muitas, né, muitas que a gente nem tem conhecimento no dia a dia. E a Chapa 2 tem um número representativo de mulheres, né? Uhum. Dessa vez eu queria ouvir de você, né, como mulher, tá? A Camila aí que faz parte também. O que vocês estão pensando assim em fortalecer vocês como jornalistas, né, mulheres, né, e diante desse desrespeito enorme que a gente nunca viu antes no país com as mulheres jornalistas? E que até, né, quer dizer, essa prática do presidente da República liberou geral, né? O número de feminicídios nunca foi tão alto, né? Porque, enfim, se ele pode, todos os malucos que estão por aí podem também, né? Enfim, eu acho é uma área que a gente precisa realmente tratar, precisa se envolver nisso, precisa se envolver em todas as esferas de governo, no legislativo, porque começa também no legislativo o desrespeito, né? Quando a gente vê o que foi feito aqui com aquela deputada Isa Pena, né? Enfim, que está tendo desdobramentos ainda, porque aí tem os outros parlamentares que defendem aquele parlamentar que desrespeitou a Isa Pena, né? Então, é necessário um posicionamento da ABI em relação ao respeito, né, das mulheres, a capacidade delas, enfim, uma valorização de fato da mulher, né, e do trabalho da mulher jornalista no caso. Agora, mais do que qualquer coisa, a gente precisa de um trabalho de respeito ao ser humano, né, homens ou mulheres, né, porque realmente chegou num ponto que assim, é inacreditável o que a gente está vendo, né? E não dá para ficar todo mundo de braços cruzados, vendo a coisa acontecer e fala, puxa, uma coisa horrível, ou minha solidariedade. Não é isso, de fato, a gente precisa mudar, né? E o que a gente está vendo são atitudes normais, não sei, mas que estão arraigadas numa parcela grande da população, né? Enfim, a gente acha meio espantoso que tenha esse contingente de pessoas com esse tipo de mentalidade, mas sempre existiu, né? E aí só agora eles não têm vergonha de se mostrar. Exato, exato. Então, olha, é muita coisa, né? Mas eu acho que a gente tem que arregaçar a manga, à disposição de todo o pessoal da chapa e do pessoal do movimento, né? Então, é muito bom essa coisa de poder trocar ideias, e assim, com vocês estão me dando várias informações que eu não tinha, ou, enfim, meio-dia, a gente tem meio de orelhada, né, eventualmente. Então, é importante isso, né? É indispensável esse aprendizado, né? Porque a gente tem que aprender o tempo inteiro, né? Até para conseguir fazer alguma coisa, a gente tem que aprender antes, né? Com certeza, Regina, e você não tem ideia de como nós aprendemos um com o outro aqui na Comissão de Igualdade Racial nesses 2 meses de atuação assim mais cotidiana, mais precisa, né? Então, a gente tem muito que aprender ainda, mas à disposição do trabalho colegiado, é isso que vai dar certo, é esse o resultado prático. Eu tenho que anunciar agora, nós estamos já chegando na fase final do programa, vamos fazer a última rodada para que a gente possa encerrar essa entrevista com a Regina. Eu começo com você, Camila.
Regina, eu acho que a minha pergunta é assim, o que você espera que no final da gestão seja o mais importante, assim, que chega no final da gestão, que para você ia se sentir o mais orgulhosa possível de ter concretizado? Olha, se a gente conseguir melhorar, né, o trabalho do jornalista, né, e assim ter algum ganho, né, em relação a essa regulamentação da profissão, que realmente eu acho que é fundamental. Eu falo muitas vezes isso, que eu acho que é fundamental, mas é básico, né? Se você não tem pessoas, enfim, com um raciocínio estruturado, né, com alguma formação para exercer o trabalho de comunicador, o que é que você vai estar divulgando, né? Então, eu acho que é básico, e esse comunicador, ele também vai ter um tratamento das notícias, como, por exemplo, em relação a esse genocídio do pessoal pobre, dos negros, vai ter uma visão diferente, mais comprometida, né? Então, e assim, se a gente pensa na regulamentação da profissão, né, de um lado, e de outro, realmente contribuir até com a formação de comunicadores mais engajados, né, mais comprometidos, até contribuir para uma melhoria nos direitos humanos, né, e para a democracia, né? Então, e assim, eu acho que mais do que a minha satisfação, o que eu quero, o meu objetivo é que as pessoas reconheçam que a gente se esforçou, sabe? Que a gente fez um trabalho digno, fizemos o máximo que nós podíamos, né? Então, isso eu acho que é o mais importante, né? Ter esse reconhecimento, não porque alguém está querendo elogios, mas assim, essa coisa verdadeira, assim, de falar, não, realmente, e é isso que eu quero sentir, sabe? Eu quero sentir que eu me propus a várias coisas, eu vou me propor, vou conseguir uma parte, outras não, mas eu quero tentar o máximo, né? E conseguir o máximo que puder. Eu sou ambiciosa. Que bom, que bom. Luiz, vou com você agora para a última pergunta para a Regina. Não é o Sérgio? Tira para o ímpar, Eu vou para o ímpar. Não. Eu estou com uma aqui engatilhada, mas podemos... Pode fazer a sua pergunta. Eu vou fazer, então, uma pergunta bem simples aí para a Regina. Eu podia te perguntar, Regina, agora, por que votar na chapa Luta pela Democracia? Eu vou inverter, então vou te perguntar assim, por que a chapa ABI luta pela democracia? Por que ela não pode perder essas eleições que já acontecem nessa sexta-feira agora, 29 de abril? Por que vocês não podem perder essas eleições? Porque a gente tem essa prática democrática internamente, né? E essa prática democrática já trouxe, olha só, a gente tem grupo de WhatsApp com mais de 160 pessoas, todo mundo participa, todo mundo dá palpite, às vezes Então, esta vitalidade, né? Essa gana que a gente está de assumir a ABI e ir além, sabe? Eu reconheço que essa atual diretoria, ela reposicionou a ABI, né? Ela deu enfim, um outro brilho aí para a entidade. Mas não dá para ficar nisso, a gente precisa, de fato, trazer as pessoas, fazer com que as pessoas participem, deem palpite, se posicionem, né? É isso que, então, eu acho que, e a gente tem toda essa preocupação de realmente nacionalizar, mas nacionalizar de fato, sabe? A gente filiou muita gente em alguns estados, fez reuniões com essas pessoas, os próprios jornalistas locais escolheram seus representantes,
E a ideia aí é ir para frente, né? Fazer mais. A gente fez um pouco, tem que fazer muito mais. Perfeito. Beleza. Luiz? Eu digo rapidinho. Você me lembrou agora, Regina, uma frase do bailarino Ismael Ivo, um ícone, um cara incrível. Ele falou, antes de morrer, ele falou o seguinte: avisa todo mundo que eu tentei, sabe? Eu gosto disso. Eu acho que a gente tem que tentar fazer todas as mudanças que forem possíveis, né? E o que eu não tenho tanta coisa para perguntar para você, mas eu vou dizer o seguinte, né? Que é importante que você saiba que nós estamos engajados visceralmente a esse projeto. Essa comissão ela foi realmente um aprendizado cotidiano, né? Com a liderança aí do Marcos. E assim, a gente não quer ficar de fora da luta política da instituição, né? Porque essa instituição tem um papel político, simbólico, sabe, que está sendo resgatado com essa proposta, com esse projeto. Então, nós temos muito a fazer, mas a gente tem que estar junto nesse centro de decisão, que eu acho que é fundamental. Não importa o cargo, importa assim essa vontade que você tem de transformar, de aproximar, de dizer, olha, a gente tem aí uma lista enorme de jornalistas assassinados impunes, sabe? Ninguém fala deles. Não tem um órgão que chega lá, nem os sindicatos estão cumprindo esse papel. É incrível isso. Então, eu queria aproveitar para dizer para você que nós estamos engajados, estamos aqui fazendo nossos contatos para ver se a gente efetiva. E aí, vamos tentar fazer essa mudança histórica na ABI. Regina, deixa eu fazer... Eu só queria falar rapidinho. Eu só queria falar rapidinho assim. Eu sei que vocês estão fazendo, a gente sabe, a gente percebe que vocês estão fazendo, eu vi, não pude ver todas, mas vi vários dos vídeos de vocês, e assim, é uma coisa gratificante para a gente, né? Porque eu não quero, sabe, sentar em cima da vice-presidência e falar, não, eu sou o vice-presidente, eu não sou ninguém, né? Eu sou só uma pessoa que quero agregar pessoas para decidirem junto, ninguém quer decidir nada sozinho. E eu espero que as várias comissões que a gente terá na BI tenham esse pique de vocês e esse comprometimento de vocês. Acho que a gente já vai conseguir muita coisa, né? Tá bom. Regina, eu vou fazer a última pergunta aqui, vou ter esse privilégio, né? Afinal de contas, vocês me deram moral para isso. Agora você pode. Um pouco. Que é o seguinte, a chapa ABI Luta pela Democracia, do movimento ABI Luta pela Democracia, tem posição definida em relação à eleição presidencial desse ano? Tem. A chapa não é partidária, né? Enfim, até porque tem várias correntes dentro da ABI, mas é claro que se ao final, no segundo turno, ao final da disputa, ficarem o presidente que está aí e o Lula, né, a gente se posiciona a favor da democracia, a favor dos direitos humanos, a favor de um país mais digno, né, de uma proposta de melhorar a qualidade de vida das pessoas, de incluir mais pessoas na sociedade, né, no consumo. Então, é claro que a gente se posiciona nesse sentido, né, a favor do Lula. Bom, Regina, eu quero lembrar aqui um poema do Vinícius, né? Eu não ando só ando em boa companhia. Então, quero agradecer muito aos meus parceiros da Comissão de Igualdade Étnico-Racial, Ana Leia Rego, Luiz Paulo Lima, Miro Nunes, Sandra Martins, Ellen Genúncio, Camila Schó, Fátima Lacerda, Rui Xavier, Ivan Cavalcante Proença, Antônio Werneck, Fábio Soares, Dorival Vieira, Sérgio Túlio Caldas, Hélio Gama, Chico Teixeira e o cartunista Ikenga. O time é grande e vai crescer ainda mais. Regina, muito obrigado.
por Olha, essa eu que parceria. agradeço mesmo, foi ótimo, né? Foi muito bom ali interagir com vocês e tentar me achar para responder as perguntas que vocês fizeram. Eu espero ter contribuído. E eu vou Foi pedir ótimo. voto também, não só para a Otávio e para a Regina, para a Chapa 2 como um todo, mas eu vou pedir voto para mim e para a Camila também, Claro. porque nós somos candidatos ao Conselho Deliberativo. Então, Sim. jornalista, eu também estou pedindo voto para mim, Camila também está pedindo voto para ela, mas, obviamente, você votando na Chapa 2 já elege o Conselho Deliberativo. Então, a eleição verdade. Na sexta-feira, dia 29, na quinta-feira antes, né? Amanhã, né? Nós estamos na quarta-feira, esse programa está indo ao ar na quarta-feira, então amanhã, quinta-feira, é dia da Assembleia Geral, todos devemos estar nessa Assembleia Geral a partir das 10 horas, para que possamos eleger a mesa diretora dessa Assembleia Geral. Temos o Mário Vitor Santos, né, como um dos nossos candidatos. Então, todo mundo lá às 10 da manhã e a votação na sexta-feira, já com senha para você poder fazer a votação eletrônica. Então, vamos juntos até a vitória. Vamos votar na Chapa 2. Muito obrigado a todos. 2. Maravilha. Até a Vitória. Muito obrigado a todos. Até a vitória. Obrigado, Valeu. obrigado. Valeu, Tchau, valeu. obrigada, Obrigado viu? a todos aí.